Ótimo sábado para você de casa. Hoje o programa Equilíbrio se junta ao Muito Mais e ao Departamento de Jornalismo da TV Band Vale para falar de um assunto que deve envolver toda a sociedade: o combate à pandemia de coronavírus. Coronavírus na região. Juntos nessa causa, Uniodonto. Compre sem sair de casa pelo site uniodontosjc.com.br. Caraguá, contra o vírus. Prefeitura de Caraguatatuba. Muito bom dia para você de casa. Olha aí, todos reunidos aqui no cenário do Muito Mais para a gente fazer um programa muito especial para você. Lucas, bom dia. Bom dia, Abel Freitas. Bom dia, Nicolini. Bom dia, Lucas. Bom dia para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Acho que é um programa muito importante para a gente, né? A gente não tem dúvida, é a forma que a Band Vale encontrou de falar um pouco mais da pandemia de coronavírus e os cuidados que você de casa deve ter. A gente juntou todas as forças, tá? Aqui o pessoal do Equilíbrio, o pessoal do Muito Mais, nós do Departamento de Jornalismo, e vamos juntos até às 11h30 da manhã com muita informação para você de casa. E olha, eu acho que não poderia ser diferente a gente começar esse programa especial com uma entrevista com um especialista, um médico, para falar um pouco mais sobre a Covid-19. O nosso convidado está ao vivo conosco por Skype. A gente vai falar com o imunologista Fernando Bizarria. Tudo bem, doutor Fernando? Bom dia. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, colaborando, contribuindo com informação, com saúde, de um tema tão importante, que é tão importante para todos nós agora, nesse momento, né? E que preocupa cada vez mais, doutor Fernando, a gente não tem dúvida disso, a gente vê os números crescendo, os casos crescendo, as mortes também crescendo. Para o pessoal que está em casa, tem muita gente que ainda confunde, nós estamos no outono, é uma época de madrugadas mais frias, o pessoal se resfria, o nariz às vezes fica escorrendo. Quando passar a desconfiar que não é um resfriado, não é uma gripe e pode ser o tão temido coronavírus? É basicamente assim, o coronavírus é uma doença nova que surgiu há pouco tempo, né? Então, assim, até nós médicos ainda não conhecemos muito a clínica, os sintomas clínicos do coronavírus. Mas o que a gente percebe é que é o seguinte: o coronavírus, diferentemente de uma gripe comum, ele normalmente não dá a congestão nasal, o nariz escorrendo, que é o mais comum num resfriado, um resfriado simples, dá o nariz escorrendo. O coronavírus não dá esse nariz escorrendo. E as pessoas têm que se preocupar, principalmente se for um sintoma como febre muito alta, tosse, uma falta de ar, ofegância no pulmão, cansaço, um cansaço no corpo, dor no corpo, e um mal-estar maior do que o de uma gripe comum, de uma gripe normal. Aí ela passa a se preocupar com o coronavírus. Agora, a gente sabe também, doutor, gostaria que o senhor confirmasse, muita gente vai acabar pegando essa coronavírus e não vai saber que pegou, porque é assintomático para muitas pessoas e mais do que isso, para outras tem sintomas bastante leves e aí sim são muito parecidos com o de uma gripe comum. O que fazer para quem está com um pouco de febre, mas ela passa com antitérmicos? O que fazer para quem está com o nariz escorrendo? O senhor mesmo falou que aí é gripe, tem que tratar com antigripal. Quando a pessoa deve falar, opa, preciso de um atendimento médico, porque a expectativa é de muita gente nos pronto-atendimentos e nos hospitais das próximas semanas, quando ela deve realmente procurar um médico e quando ela pode se cuidar em casa? Essa sua pergunta é uma pergunta de extrema importância, né? A gente observa que mais ou menos 80% dos pacientes que se infectam com coronavírus praticamente ou não vão ter sintomas ou vão ter sintomas muito leves, tá? 15% vão ter sintomas um pouco mais exacerbados, como a febre, a tosse e uma falta de ar leve. E 5% só vão ter os sintomas mais graves e vão precisar de um cuidado maior, mais intensivo, que seria um tratamento de uma UTI, né? Qual é a importância das pessoas não irem nesse momento no hospital por um motivo qualquer? Por quê? Nos hospitais agora é que realmente estão os pacientes contaminados com o coronavírus. Então, por exemplo, às vezes o paciente está com uma dorzinha na barriga, por exemplo. Vai no hospital agora,
ele vai se contaminar com coronavírus. Ou então, por exemplo, mesmo que seja um paciente contaminado com coronavírus, mas se ele tiver só uma febre baixa, uma tosse leve, esse paciente não tem indicação de ir para o hospital para não infectar mais pessoas, e se não for coronavírus, ele pode se contaminar com coronavírus. E uma outra coisa que é muito importante agora, nesse momento, é o isolamento social. Por quê? Pensa comigo. Se todo mundo se contaminar com coronavírus, tiver um pico agora, nesse momento, aqueles 5% que vão precisar de UTI, vão precisar todo mundo agora. Então, o sistema não aguenta. A gente não tem esse recurso todo para os 5% de todo mundo se infectar agora. Então, por isso, a importância desse isolamento social também. Aproveitar o gancho aqui e fazer uma perguntinha para o doutor, porque muito se fala desse isolamento vertical, somente o grupo de risco ficar em casa, e essa é uma proposta que está sendo levantada por muitas pessoas. Uma opinião médica agora da importância do isolamento, inclusive para os jovens. Muitos falam que os jovens não correm risco de perder aí a vida, mas isso realmente é real, doutor? Olha, Lucas, o que a gente tem percebido aqui no Brasil é que isso não condiz com a realidade. Pelo contrário, aqui no Brasil estamos percebendo que aproximadamente 55% dos pacientes contaminados são jovens. Não sabemos se por causa do clima, porque normalmente o coronavírus ele tem vindo de climas mais frios, né? Ele tem vindo do hemisfério norte, onde está inverno, onde está menos 5 graus. E aqui no hemisfério sul ele está tendo um padrão um pouco diferente, né? E com relação ao isolamento social, é de extrema importância, porque vou te dar um exemplo. As crianças, na maioria delas, elas são ou elas são assintomáticas ou elas têm sintomas muito leves, a não ser as crianças que têm uma comorbidade. O que é uma comorbidade? Uma doença de coração, uma doença de rim, uma doença de pulmão, uma doença de imunidade, por exemplo. Mas a grande maioria das crianças são assintomáticos e acabam funcionando como vetores assintomáticos, ou seja, elas estão contaminadas, não desenvolvem o sintoma ou desenvolvem um sintoma muito leve, mas acabam infectando todo mundo, contaminando todo mundo ao seu redor, contaminando o pai, a mãe, o vovô, a vovó, e é onde a doença se dissemina e acaba contaminando e se infectando todos ao mesmo tempo. Então, por isso dessa importância nesse momento do isolamento social de todos. Doutor Fernando, bom dia. O Abel aqui agora. A gente está na cozinha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a higienização dos alimentos, mas eu queria te perguntar o seguinte: como você cuida da imunidade? Muitas pessoas estão indo às farmácias comprarem aquelas vitaminas C efervescentes. Isso ajuda, não ajuda? Quais são os mitos e as verdades sobre os medicamentos que as pessoas podem utilizar para aumentar a imunidade? Olá, Abel, bom dia. Na verdade, Abel, nesse momento agora, alguns medicamentos são até contraindicados em caso de coronavírus. Então, é muito importante essa não automedicação. Tá? 2 medicamentos, por exemplo, que estão sendo contraindicados são o ibuprofeno e os corticoides orais, via oral. Não é a bombinha, isso tem que deixar bem claro, tá? Algumas substâncias até ajudam na imunidade, né? São substâncias que, num geral, para a gente falar num geral para todo mundo, são os alimentos funcionais. O que são os alimentos funcionais? Alimentos naturais, que têm uma função de alguma coisa. Como, por exemplo, o brócolis. O brócolis é uma verdura de cor verde escura, couve. O própolis é uma substância natural que acaba aumentando a imunidade também. Uma outra coisa importante para se aumentar a imunidade, uma dica muito boa, é manter a calma, manter a tranquilidade. Eu sei que nesse momento é difícil, né? O momento de pandemia, manter a calma é o mais difícil. Sem dúvida. Mas tem que manter a calma porque existe um eixo chamado eixo neuroendócrino imunológico. Ou seja, se a cabeça não está bem, vai refletir diretamente na imunidade. O paciente vai ficar doente, não vai ficar bem. Isso então, é muito importante. Uma dieta balanceada, repouso e manter a calma.
Que maravilha. Doutor Fernando Bizarria gentilmente nos atendeu nesse programa especial. Queria agradecer a sua atenção, desejar um ótimo final de semana e conte com a Band. Vamos informar a população. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Lucas. Bora então direto para Guaratinguetá conversar com o Dr. Matheus Galhardo. Ele vai continuar respondendo algumas perguntas então sobre a Covid-19. Bom dia, Lucas. Bom dia, programa Equilíbrio. Sempre é um prazer estar aqui neste sábado. Bom, o assunto é sério, é pertinente. Vamos ter que falar um pouquinho de coronavírus. As perguntas são quase todas sobre esse tema. E a pergunta que eu estou respondendo é da Dona Graça. Dona Graça mandou uma pergunta para mim. Doutor, me ajude em relação ao coronavírus. O que eu posso fazer? Dona Graça, primeiro de tudo, eu estou defendendo na minha rede social, né, que você siga, que você se oriente por dados, por recomendações de órgãos sérios. Estou falando de Organização Mundial da Saúde, estou falando de Ministério da Saúde, estou falando da Secretaria do Estado em relação à saúde, estou falando aí a portarias, a estudos, a entidades internacionais aí que estão prestando esse apoio. Então, em relação à alimentação e por que não do seu estilo de vida, a gente vai ter que falar de imunidade como um todo, porque você sabe que o vírus, o coronavírus, o novo coronavírus, ele é uma doença ainda não tão conhecida em relação aí a vários aspectos dela e não tem um tratamento, né, uma droga, nada, que comprovadamente seja eficaz. Então, eu vou falar para você em relação à sua alimentação ter a maioria dos nutrientes, uma diversidade, aquele prato multicolorido, os legumes, os vegetais, os nutrientes estão todos ali. Estou falando de vitaminas, de minerais, fontes proteicas, né, com alto valor biológico, carboidratos simples, como diminuir o açúcar branco. Eu vou falar para você se hidratar bastante, vou falar para você dormir 8 horas por dia, gerenciar seu estresse, tudo que a gente já fala em relação ao estilo de vida. Né? E as medidas aí, digamos que comportamentais e de higiene e as medidas também de isolamento, né? De evitar contatos, aglomerações e essa troca em relação aí ao mecanismo de contaminação. Então é isso, gente, não tem muita coisa nova, você tem que cuidar e cuidar daqui, ó. Sua saúde está aqui. Agradecendo aí o Dr. Matheus Galhardo, que está em Guaratinguetá. A gente vai para Guará falar com o prefeito Marcos Soliva, que mandou um recadinho para a gente. Olá, aqui é o prefeito de Guaratinguetá, Marcos Soliva. Aqui ao meu lado, o vice-prefeito Regis Yasumura. Fazer um balanço daquilo que nós fizemos nesses últimos dias com relação ao combate à evolução dos casos de coronavírus em nossa cidade. Suspensão das aulas foi a primeira medida que nós tivemos no começo, já de alguns dias atrás. A quarentena, a decretação de quarentena, com o fechamento do comércio, estabelecimentos aí que trabalham com atendimento ao público, foi importantíssimo. A nossa equipe de saúde, onde implantamos essa visita domiciliar para evitar que o cidadão saia da sua casa e vá até uma unidade de saúde, a equipe de saúde visitando em domicílio. A desinfecção que nós temos feito, já estamos partindo para a terceira desinfecção nas ruas, em locais de grande circulação de pessoas, mercado municipal, unidades de saúde, região de setor bancário, praça central da cidade, para que a gente pudesse diminuir essa contaminação nas ruas e com isso o resultado, diminuição dos casos suspeitos de internações, que no começo dessa semana estavam em 10 internações, caiu para 6. Isso demonstra que o resultado está dando certo. Pessoal, quero agradecer a todos os cidadãos que acreditaram nesse projeto do confinamento e o confinamento residencial é a melhor solução. Obrigado, prefeito Marcos Soliva de Guaratinguetá. A gente pensa muito na higienização das mãos, do celular, mas a escova de dente, será que ela pode ser foco também de transmissão do Covid-19? Então, quem conversa com a gente agora é o Dr. Otávio Fonseca. E ele vai dar dicas, então, doutor, bom dia para você. Como que a gente pode higienizar a nossa escova de dente para evitar essa transmissão aí, a contaminação da Covid-19? Doutor, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia para todos que estão nos assistindo aqui. É importante também, tentar fechar todas as portas com relação à contaminação e a higienização da escova de dente e também como se guardar essa escova,
dentro de recipientes que sejam lacrados da melhor maneira possível, Lucas. É muito importante essa questão. Foi colocado um vídeo, Lucas. Eu mandei um vídeo para vocês de maneira muito simples. Você pode pôr o vídeo para nós aí, Lucas? Já está aqui já, doutor. Pode comentar. Tá ok. Então, o vídeo, a escovação é muito simples. Você lavar a escova bem lavada em água corrente, tá bem? Quando você lava a escova, você deve secar essa escova. Não pode deixar ela úmida. Você pode usar uma toalha, um papel toalha, tá bem? Outra maneira também de você desinfetar essa escova é você utilizar um copo d'água, cerca de 200 ml, e colocar cerca de 4 a 5 gotas, um pouquinho de água sanitária. É muito barato esse processo, e deixar por cerca de 20 minutos essa escova mergulhada nessa água. E depois, obviamente, lavar para tirar aquele gostinho da água sanitária. Essa é uma das maneiras que você pode lavar a escova, e importante, secando depois novamente e colocar em recipiente. Existem alguns casulos que você pode comprar no mercado, em lojas especializadas, que você pode colocar a escova, ou também você pode colocar em recipientes fechados. Outra dica importante, Lucas, é aquelas escovas que se coloca tudo juntinho ali. Aquilo realmente pode trazer uma contaminação no banheiro, ou seja, colocar lacrada, fechada e separada as escovas no ambiente familiar. É um toque que fica aí para a família com crianças, né? Geralmente a gente coloca no copinho tudo junto. Tem que evitar isso, então, nesse tempo. Doutor, de quanto em quanto tempo é necessário fazer essa limpeza e higienização da escova? Lucas, na atual conjuntura, né, vamos fazer pelo menos uma vez por dia, né? Eu acho que é importante, né? Dependendo se a pessoa também vive com outras pessoas. Se ela mora sozinha, Lucas, essa limpeza ela pode fazer uma vez por dia, uma vez a cada 2 ou 3 dias. Não tem, assim, uma regra muito importante. Agora, se você mora com mais pessoas, se usa o mesmo banheiro, se usa o mesmo ambiente para se fazer higiene bucal, aí eu aconselho que se faça diariamente essa limpeza, principalmente porque é muito simples e muito barato isso, né? Não tem um custo operacional grande, é só ter o cuidado realmente de fazer essa higiene para esses ambientes onde você tem mais de uma pessoa utilizando o mesmo ambiente para higienização. Perfeito. Doutor, tem um minutinho, eu queria dar uma dica para quem usa prótese móvel, a dentadura. Como que a pessoa faz também a higienização para evitar a Covid? Então, é basicamente o mesmo processo. Eu só acrescento, para escovar a dentadura, você pode usar uma escova um pouquinho mais dura, eu uso o detergente neutro de cozinha. Põe umas gotinhas, lava bem a dentadura, e naquele copo com água, com cerca de 200 ml, você coloca umas gotinhas de 4 ou 5 gotas de água sanitária e deixa a dentadura mergulhada ali por 20 minutos a 30 minutos. Depois lava normalmente com detergente para poder utilizar. O importante, Lucas, é não colocar muito água sanitária no caso das dentaduras, porque você pode interferir na cor, né? Degradar a cor da dentadura. 4, 5 gotas é mais que o suficiente para se fazer essa higienização. Doutor Otávio, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, por sempre estar servindo a comunidade com muita informação. A gente agradece aí o carinho e participação, doutor. Obrigado pelo convite, tá? Tenha um bom dia e vamos passar por essa juntos. Bom dia, doutor Nicolini. Muito bom. Lucas Sanseverino comigo, junto também a Bel Freitas. A gente vai para o primeiro intervalo comercial e daqui a pouco tem mais informação para toda a região metropolitana aqui na TV Band Vale. Equilíbrio, muito mais jornalismo, todos unidos no combate à pandemia de coronavírus. Até já!